Tempo agora para análise em estúdio com José Filipe Pinto, especialista em assuntos internacionais. Professor, muito boa tarde. Começamos a olhar aqui para estas declarações de Donald Trump. Estas não foram feitas à frente de Xi Jinping. Até que ponto é que podem ser levadas a sério? Muito boa tarde, Vânia. Boa tarde também aos senhores telespectadores. Donald Trump, mesmo em frente de Xi Jinping, fez afirmações que provam que ele não percebeu claramente aquilo que foi a lição que lhe foi dada, e não foi por uma questão de mandarim, porque ele tinha tradução instantânea. A questão é que Donald Trump só ouve aquilo que ele quer ouvir e faz uma interpretação sempre muito pessoal daquilo que alguém diz. Repare, o que verdadeiramente no primeiro dia ficou logo claro, e deveria ter ficado também claro para ele, é quais eram os termos, portanto, das negociações. Que, evidentemente, o comércio, o trade, iria ser importante, mas que aquela cimeira dos 6 T's, como eu lhe chamo, teria um problema. É que havia zonas como a cidade proibida, que era proibido analisar, era proibido discutir. Claramente, Taiwan. E era um recado para Donald Trump, mas era a lição de Xi Jinping. Eu explico que, aliás, o próprio Xi Jinping falou na armadilha de Tucídides. Eu trouxe a imagem de Tucídides. Tucídides era um historiador grego do século V a.C., e ficou famoso por aquilo que se chama, portanto, um livro chamado A História da Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra entre duas potências gregas. Uma potência que era a dominante. Qual era essa potência? Era a Esparta, na altura, e uma que estava a subir, estava a crescer, que era Atenas. E o que Tucídides, nesta guerra, provou é que quando uma potência sobe e outra desce, a guerra torna-se inevitável. E então, o que é que acontece? O que Xi Jinping explicou a Donald Trump é que não podiam cair na armadilha de Tucídides. Não podia a descida dos Estados Unidos e a subida da China não poderia ser acompanhada de uma guerra entre eles. Mas que havia elementos que poderiam levar a esse conflito se não fossem devidamente acautelados. E aí entrou Taiwan. Quando Xi Jinping disse talvez uma nação em declínio, Donald Trump teve a interpretação própria como tem nestas palavras. Entendeu? Evidentemente, os Estados Unidos estavam em declínio quando o dorminhoco do Joe Biden estava à frente do país. Mas agora Xi Jinping elogiou-me, disse que nunca ninguém fez em tão pouco tempo nada tão fantástico. Portanto, nós não somos uma potência em queda. Pelo contrário, nós somos uma potência hegemónica. Ele não percebeu aquilo que Xi Jinping lhe estava a dar. Eu, quando fui à China, escrevi um livro, eu pedia que pusessem a capa, em que explico o que é que Xi Jinping, a meu ver, quis dizer a Donald Trump. O que Xi Jinping lhe quis dizer é que o período da hegemonia americana, tinha acabado. O fim da hegemonia americana. Portanto, por isso ele falou talvez uma nação em declínio. Mas depois mostrou-lhe outro elemento, um mundo de múltiplas hordas. Significa, há lugar para os dois e há lugar também para a Rússia, e vai haver lugar para aquela ordem islâmica ou muçulmana, provavelmente muçulmana, em formação. É preciso não mexermos naquilo que são os interesses do outro. Então, o que verdadeiramente nós assistimos foi uma lição sobre estratégia, no sentido de acabou o período da hegemonia norte-americana, mas os Estados Unidos não estão condenados a perder a condição de grande potência. Continuarão a ser uma superpotência, só que terão de conviver com outras superpotências. Quer dizer, a ascensão da China não vai ser feita à custa do declínio dos Estados Unidos. Há campo para ambos. É preciso haver aquilo que se chama o ponto de equilíbrio. Foi isso que Xi Jinping explicou e que Donald Trump ou não percebeu ou não quis perceber. E então colocou a tónica no quê? No que ele tinha feito, ele, Donald Trump, e em afirmações deste estilo, que é o quê? Ele quereria verdadeiramente que Xi Jinping se envolvesse mais na questão do Irão. Direta, não é? E ele só disse, o Irão não pode ter o elemento atómico ou nuclear, e o Irão tem de abrir o estreito. Mas repare, o Irão respondeu logo claramente. Porquê? Porque os barcos chineses estão a passar pelo estreito.
precisamente... O Irão disse que só não passam os dos países considerados inimigos. Exatamente. Esses inimigos, porquê? Porque são esses que verdadeiramente, na perspectiva do Irão, estão ao serviço dos Estados Unidos. A televisão persa fez um cartoon que eu também trouxe, que estava disponível ontem, e que é um cartoon que nos explica claramente como é que os persas veem esta visita de Donald Trump a Xi Jinping. Veem na posição de quê? Donald Trump não está a negociar em pé de igualdade. Donald Trump aparece numa posição de subalternidade. E se eu ontem aqui o pus com uma dimensão física inferior, aqui há um outro problema. É que eles puseram-no quase que a arrastar-se. E puseram-no a arrastar-se para lhe explicar o quê? Para mostrar o quê aos telespectadores? Que o que estava, a situação complicada, quem estava a viver não era o Irão, era claramente Donald Trump. E depois Donald Trump tem um elemento fundamental. Diz o quê? Eles são doidos. Disse isso em frente de Xi Jinping. Eles são doidos. É uma desvalorização da liderança do Irão, no sentido que é que nós podemos aceitar. Estamos a ver o tal cartoon. Estão a ver, o Irão é aquela bola que ele arrasta e que é uma bola imensa, por isso o esforço dele, e depois vemos o ar seráfico de Xi Jinping. Significa que o que é que era difícil pensarmos nisto há alguns meses, quem não estudasse o mundo de múltiplas ordens. É vermos um presidente rastejante a pedir a quem? A pedir a Xi Jinping que resolva um problema que Donald Trump criou. Mas que depois Donald Trump acaba também por mostrar o seu lado mais forte, digamos assim, quando diz que está a perder a paciência com o Irão e que há que chegar a um acordo o mais rapidamente possível. A paciência está a esgotar-se. Podemos assistir a uma ofensiva mais musculada da parte dos Estados Unidos ao Irão? Pode haver um último ato desta cena, ou melhor, a última cena deste ato. No sentido de que é possível que ainda haja um ataque. Mas depois é o regresso a penados por parte das tropas norte-americanas, porque este é um conflito. Xi Jinping ensinou uma coisa que Donald Trump também não percebeu. Disse-lhe, numa guerra comercial nunca há vencedores. Podemos tirar a palavra comercial, no caso do Irão. Nesta guerra do Irão nunca há vencedores. Ambos sairão derrotados. Porquê? É evidente que o Irão já está em parte dizimado e muito do seu potencial bélico foi destruído, mas mais do que isso tem um problema grande com o escoamento do petróleo. Mas, por outro lado, os Estados Unidos, esta guerra está a custar uma fortuna ao erário público. E isso vai repercutir-se onde? Nos bolsos dos cidadãos norte-americanos. Portanto, o que acontece é que Donald Trump não pode administrar um país como se de uma empresa se tratasse. E é isso que ele faz. Portanto, o T que ele acrescenta aos 6 T's, acrescenta 2. Triunfo. Triunfo. Ele tudo o que faz é um triunfo. E depois o outro T é o elemento transacional. Então eu estou contente. Porquê? Porque vão vender 200 Boeings, porque vou vender mais soja, porque a China me vai comprar mais petróleo. Só diz sempre num sentido. O que é que ele deu em contrapartida? Quer dizer, para que a China aceda a assumir estes compromissos, o que é que os Estados Unidos se comprometeram? Donald Trump nunca fala. Significa que, em termos reais, é como se fosse uma estrada de via única. Só apenas os seus interesses e os interesses do outro nunca estão em jogo. Ora, nós sabemos que Xi Jinping acautelou os interesses chineses desde Seul, desde a reunião na Coreia do Sul, da véspera, para explicar o que é que era possível entrarmos em acordo. Este é um dado importante. É evidente que vamos ter de acompanhar com muita atenção o desenvolvimento nos próximos dias. Donald Trump é muito impaciente, mas tem uma característica. Percebe quando não vale a pena também insistir naquilo que é perder. E por isso mesmo ele já entendeu que pode cantar vitória, mas sai derrotado. Então ele quer terminar isto o mais rápido possível. O mais rapidamente possível. Professor, olhamos agora para o que se passa no Reino Unido. A instabilidade política. Ontem demitiu-se o Ministro da Saúde, que estava em funções desde 2024. Tem aumentado também a contestação Keir Starmer. No entanto, Keir Starmer diz que não se demite. Até quando é que pode resistir Starmer no poder? O sistema de governo e o sistema eleitoral britânico são muito complexos. Nada tem a ver com o nosso.
Por exemplo, no sistema eleitoral, os deputados são eleitos em círculos uninominais. O que quer dizer que o Partido Trabalhista teve uma maioria muito confortável, é uma maioria que lhe permite gerir a governação como quer, teve 403 deputados, mas há um problema importante, só teve 33,7% dos votos. Com 33,7% dos votos, a nível de Portugal, não teria uma maioria e provavelmente poderia nem conseguir formar governo. Lá não é assim porque os círculos são uninominais. O que é que acontece? O governo, como o sistema de governo é um parlamentarismo, o governo emana do Parlamento. Quer dizer que o líder do partido mais votado, que tiver mais, não é mais votado, é que tiver mais lugares em Westminster, é nomeado primeiro-ministro. E depois escolhe o seu gabinete, os seus ministros, os seus secretários de Estado, com pessoas que estão no Parlamento, com deputados. Quer dizer que não pode ir buscar ninguém de fora. Ora, o que é que acontece? Este governo trabalhista teve logo uma primeira baixa. Foi a vice-primeiro-ministro, que por um problema, como a peça anterior explicou, por um problema de não ter pago um imposto sobre a sua casa, a sua habitação, acabou teve de se demitir. Neste momento parece que está já em condições de ter o seu nome outra vez limpo e poder ser candidato. Mas como é que as coisas funcionam? Quando um partido está no governo, o Parlamento tem de ter a confiança dos deputados do partido no Parlamento. E o que acontece é que Starmer está a ter cada vez menos apoio do seu grupo parlamentar. E se 20% dos deputados o desafiarem, que são 81 deputados, é evidente que ele tem de ir a jogo, ele pode ir a jogo porque é desafiado, mas é preciso que apareça alguém a liderar este movimento. O que é que acontece? O Ministro da Saúde, que acabou de falar, é o principal candidato. Mas há um dado novo, um dado de ontem, é que o Presidente da Câmara de Grande Manchester, que neste momento não é deputado e, portanto, não podia ser candidato, convenceu um deputado a desistir do lugar. E, ao desistir, haverá eleições para esse lugar na Câmara. E este Presidente da Câmara de Manchester pode concorrer e ser eleito. Fica também membro do Parlamento. É provavelmente o candidato melhor posicionado, porque vem da ala mais à esquerda. E o problema é que o partido de Keir Starmer está numa deriva à direita. Qual é o problema do Ministro da Saúde? É que é precisamente a pessoa que representa essa direita. Professor José Filipe Pinto, obrigada e um bom dia. É que agradeço. Um bom dia.